prazer estar aqui com vocês. Eu fui convidada para a gente conversar um pouquinho sobre a participação e o quanto a participação afeta ou está presente no cotidiano dos projetos e das ONGs. E aí eu vou me apoiar muito para fazer essa reflexão com vocês numa educadora que chama Rosa Maria Torres, depois a gente passa a referência direitinho, mas quando ela pensa e formula a história da participação no contexto educativo, ela chama atenção para 5 atributos que a gente pode pensar e agir em torno deles. Um primeiro que é a questão do acesso, um segundo que tem a ver com a informação, um terceiro atributo que é a comunicação, e os 2 últimos, que é a consulta e a decisão, seriam em que medida a gente dá consequência aos processos de participação que a gente institui, né? Então eu vou me apoiar um pouquinho nesses 5 pontos para poder fazer uma reflexão aí com vocês. Então, com relação ao primeiro aspecto, que tem a ver com a história do acesso, a possibilidade de participação, isso levaria para a gente, no cotidiano, pensar em que momentos do planejamento do projeto e na continuidade, na implementação das atividades, a gente pensa e formula e abre canais de acesso de participação das crianças, adolescentes e jovens, né? Então, em que momentos a gente conta formalmente com a participação deles, de modo que eles possam influenciar tanto no planejamento, no acompanhamento e na avaliação das atividades, né? Uma segunda questão que ela chama atenção, que tem a ver com a informação, é também importante para nós, no sentido de o quanto de informação a gente fornece para as crianças e para os adolescentes, de modo que elas possam ir formando um juízo próprio, tendo acesso à informação de processos ou de situações que dizem respeito à vida delas, ao processo de aprendizado delas, para que elas possam, à medida que elas vão conhecendo, elaborar essas informações e daí sim formar uma opinião. Então, com relação à questão da comunicação, uma coisa importante da gente pensar é o quanto de informação então, a gente fornece para a criança sobre os projetos, sobre as várias oportunidades de aprendizado que ela tem na comunidade, na cidade, esse conjunto de informações que podem estar disponíveis para ela e que, portanto, vão afetar a vida dela de alguma maneira. E aí, com relação à comunicação, quais são as possibilidades de expressão que a gente dá para isso? Então, em que momentos as crianças e como, né, elas podem manifestar sua opinião, exercer essa expressão do que elas pensam, manifestar seus interesses, juntar as informações que elas já tinham com aquela que o educador forneceu e daí ir para um campo de comunicação em que ela possa ter clareza das coisas que ela defende, ter um espaço de escuta para os argumentos, para as ideias dos outros, e aí com isso ela ir exercitando essa formação de opinião. Tem um outro, que é um economista, já não é um educador, mas que ele fala muito de que não existe participação sem informação, né? Então, uma dimensão importantíssima que a gente tem que cuidar é do acesso à informação. E aí, dependendo da faixa etária com quem a gente está trabalhando, a gente vai colocando essa informação de maneira clara e que seja acessível para a faixa etária que a gente está conversando, com quem a gente está trabalhando. Então, isso também vale para o ponto de vista da comunicação. O quanto a gente facilita e dá abertura para que as crianças e os adolescentes possam expressar de diferente maneira aquilo que eles pensam, né? E aí os 2 últimos aspectos têm a ver também com o quanto nós adultos somos consequentes e responsáveis com os canais de participação que a gente institui para as crianças. Porque não basta só dar a elas um campo de informação e permitir que elas se expressem se a gente não levar adiante e não ajudar que essas informações que elas nos trazem não nos ajudem a rever a própria prática, pensar novas atividades, pensar novas estratégias que cheguem mais próximas dos interesses delas. Então, um primeiro campo a gente poderia chamar de consulta, que é o que a Rosa Maria Torres chama atenção. Então, quando elas manifestam suas opiniões ou formam sua opinião, elas podem, com essa opinião, ser consultadas sobre as decisões que os adultos estão tomando em relação ao aprendizado delas, né? Então, seria uma dimensão de consulta.